Olá, queridos alunos do sétimo, tudo bem? Ó, aqui eu tô gravando um vídeo, tá? Explicando aqui o material de apoio que vocês esperam, tá? Para dar uma ajudinha para fazer essa apostila do São Paulo Faz Escola, tá? Então a gente começa aqui com a data que vocês começarem a fazer, tá? O Igor me perguntou algo, mas agora eu não vou lembrar. Bom, então no caso o tema de vocês é notícia. O que é uma notícia? A notícia é diferente, né, da reportagem. A notícia é um texto mais curto, que ela responde algumas questões de ordem prática, né? Quem está fazendo parte, onde aconteceu, por quê, quando, como aconteceu, tá? Então, ela é um pouquinho mais curta que a reportagem. Aparece em linguagem clara, objetiva. O que é linguagem clara? O que é linguagem clara e objetiva? É aquela linguagem que não deixa sombra de dúvidas, que está escrito ali claramente, que todo mundo que vai ler vai entender, tá? Ninguém pode inventar, não pode colocar gírias, isso não existe, não pode colocar abreviação, não tem nem como, tá? As informações contidas na notícia têm que ser verdadeiras. Aí tá falando que é um relato de uma série de fatos verídicos são verdadeiros e não como essas fake news, tá? Aí tá explicando embaixo o que são fake news, que vocês já sabem também. A linguagem da notícia, tá? Objetivamente ela é formal, aquela que tem as regras. Informal só se o autor quis usar aquela linguagem para chamar atenção num livro, mas não é comumente que aparece uma linguagem formal, não, é difícil. Parece mais a formal porque tem as regras, tá? Então, uma informação verdadeira, então tem que ser confiável, tá certo? Aí, a atividade 2, página 8, 9 e 10, tá? Tá falando sobre as fake news. Aí, na apostila de vocês do aluno, página 7, tá pedindo um levantamento de ideias. Vocês podem colocar aqui mesmo, pode responder aqui no material, tá? Jornais digitais é que vocês encontram, né, pelas redes, né, pelo Google. Impressos, o impresso que a gente lê, igual o livro, impresso, tá? Folha. Comente como uma notícia apresentada no jornal impresso, se vocês tivessem como igual o livro didático de vocês, no jornal digital, na TV e no rádio. Como que ela é apresentada nesses 4 itens aqui. Aí a 5 está pedindo para vocês criarem um parágrafo que contém a sua opinião a respeito da temática fake news. O que vocês acham da fake news, na opinião de vocês? Tá? É para escrever. Aí a 6, em sua opinião, sempre existiu disseminação? Quer dizer, sempre as pessoas espalharam, tá? Disseminar é espalhar essas fake news. Aí essas fake news na 7 podem ser também chamadas do quê? Quais são palavras sinônimas parecidas para elas? A 8 está quase respondendo essa 7. Né? Fofoca, injúria, difamação também se enquadra no conceito de fake news? Sim ou não? Então, qual que é a opinião de vocês? Sim, por quê? Então, é para responder, tá? E aí, depois, a página 8 é aqui, tá? Então, essa é a 7. A página 8, vocês vão explorar os contextos sobre as fake news. Então, o que tem na página 8? Tem esse jornal, Tribuna da Informação, tá? Jovem brasileiro imerso, quer dizer, mergulhado dentro da realidade das fake news. Aí tem várias manchetes, que manchetes são essas frases aí que chama bem atenção, tá? Que aparecem em letras em negrito, são as manchetes. Aí tem essa tribuna, esse texto 1. Tem o texto 2, que fala que o jovem brasileiro imerso na realidade das fake news está dentro, né? Parece que ele está nadando, está se afogando nas fake news. E depois o texto 3 está falando do Jornal do Vilarejo, o impacto das fake news, o que elas causam, impacto seria as causas, quais são os impactos dessas fake news, tá? Aí continua, né, a notícia e depois a estrutura do gênero, atividade 3, com base no texto 2. Então, vocês vão voltar no texto 2 e responder, tá? O que? Tá falando do que? O que seria o tema? Do que tá falando? Quem?
tá? O que tá falando, quem, quando, quem seria, né? A pessoa envolvida aí. Como que aconteceu e onde. Então, é só escrever na frente. Texto 3 também. Quem produziu o texto, qual foi o objetivo da pessoa produzir esse texto, ela teve um objetivo, qual foi? Quando ele foi produzido, onde foi publicado, divulgado, se foi site, jornal, revista, tem sempre embaixo, depois que acaba a matéria, tá sempre falando onde foi, tem os nomes, né, das pessoas que escreveram e onde foi publicado, tá? E quem é o público potencial? Para quem que é que está sendo dirigido essa notícia, tá? Aí a 3, das manchetes apresentadas no texto 2 e 3, qual despertou mais seu interesse? Manchete lá, então, é aquela frase que chama atenção. Qual, né, despertou o interesse maior em vocês e por quê? Tem que falar o porquê, tá? A 4. A linguagem utilizada pelos jornais segue o registro formal que segue as regras. No texto Impactos das Fake News, texto 3, encontramos registros do uso da linguagem informal, coloquial e linguagem formal, tá? Então, aqui, aí tem um quadro na página 11, as palavras relação ao texto 3, tá? O que é a linguagem formal mesmo? Do dia a dia, aquela que não segue as regras, que tem o pra, a gente, tava, tá? Isso é informal, coloquial. A formal é aquela que segue as regras, então vocês vão achar nesse texto 3 e completar esse quadro, tá certo? A 5. Em quais outros meios de circulação, suporte, pode ser veiculadas as notícias que você leu? Onde pode ser? Livros, jornais, revistas, na onde? Tá? No texto 3 aparece o termo SIC. Pelo contexto, o que essa expressão significa? Pelo contexto, assim, pela situação, no todo. O que significa esse SIC? E a que ele se refere? Tá? Se eu não estiver explicando no texto, vai lá no Google, faz uma pesquisa, tá? Mas procura ver o que significa esse SIC. E a que ele se refere a quem? O que apareceu antes dele. Aí tá pedindo para vocês na 7 analisar as notícias e preencher o quadro, tá? Em relação ao texto 2 e ao texto 3. Qual foi o fato relatado de cada um? Ele é relevante? Relevante significa importante. É importante? Sim ou não e por quê? E qual é o público-alvo? Para quem ele foi feito? Para jovem, para adultos, para as crianças, idosos, para quem? Tá? A atividade 4, a relação entre os textos. Relaciona os textos 1 e 2, diga qual é a ligação entre eles. O que o texto 1, 2, o que um tem a ver com o outro? Tá? O que tem de comum entre os dois? Aí, a 2, vocês vão analisar a foto que ilustra o texto 1. Então, vocês vão voltar lá no texto 1 e ver a foto que está ilustrando, tá? A foto de quê? É um notebook, tem uma plaquinha aí, tem caneta, tem lápis, tá? Então, tá pedindo para vocês voltarem aqui e analisar essa foto. Analisou a foto. Vendo que é essa foto aqui. Aí, para responder a 3, posso dizer, essa foto também pode ilustrar o texto? Tá ilustrando o texto, sim ou não? E a imagem abaixo, na 4, ela está coerente? O que é coerente? Ela tem ligação? Ela tem algo a ver com o texto 3? Tá? Ah, não tem. Tem. Então, quer saber por quê? Por que que tem e por que que não tem? Tá? Se vocês falarem que tem, fala o porquê. Se falar que não tem, também tem que falar o porquê, tá? Então, aí eu paro aqui na página 12, na atividade 4, e depois eu gravo um vídeo para explicar a atividade 5, que é o conto da mentira e as penas. Tá? Então, não precisa fazer com pressa, pode fazer com calma, que mais ou menos vai dar um mês para vocês fazerem as duas coisas, tá? Porque um material tem a ver com o outro, tá? Esse caderninho aqui de vocês, que vocês receberam do São Paulo Faz Escola, tá? Que o meu não tá colorido, mas de vocês é colorido. E esse material aqui para vocês lendo, de repente não entendeu alguma questão, tá? Então tem aqui, o que é a linguagem formal, o que é culta, informal, o que é suporte.
aquele negócio do SIC que apareceu lá para vocês falarem o que é SIC. Mesmo que não tenha Google, aqui já tá falando o que é, tá? Então, responde e vê a quem ele se refere. Tá se referindo a quem esse SIC, tá? Então, vocês têm tudo aqui, ó. Antes de responder, dá uma olhada aqui, volta no texto, tá? Depois aqui é uma atividade complementar do texto 5 que eu volto depois nela, então eu não vou falar sobre ela, tá? Então, as dúvidas que vocês tiverem, por favor, vão mandando no grupo, eu vou abrir os grupos. Não entendeu? Manda particular, tá? Mas não é para ter pressa para fazer com cuidado, tá bom? Então, abraço para vocês, fique com Deus. Aí eu volto a fazer outro vídeo para falar da atividade restante, das 5 e das 6 lá, desse conto aqui que eu não vou falar ainda. Tá bom? Abraços.